Faz Sentido, com Fabiana Sparrenberger e convidados. Olá, ouvintes da CDN, telespectadores da TV Diário e do YouTube do Diário. Será que a vida sexual fica mesmo melhor depois dos 40? Pessoas casadas ou em relacionamentos estáveis fazem mais sexo? Para respondermos a essas e muitos outros questionamentos, hoje aqui conosco novamente o psicólogo César Bride Filho. E aí, tava com saudade ou não? Sempre, muita. A gente também tava. A gente tava com saudade do Bride e também com saudade de falar aqui no Faz Sentido de Sexo. Porque, olha, no jogo de cintura, Bride, tu plantou uma sementinha em mim. Não tem semana que a gente não fale sobre, não tem nenhuma gravação que a gente não fale algum tema relacionado com sexo. É inesgotável isso, né? E é tão necessário isso, dentro da nossa rotina. Né? Exatamente. Entrou na rotina esse assunto. Que bom, né? E lembrando dos nossos patrocinadores, os apoiadores aqui do Faz Sentido, Cognitar, Psicologia e Gestão de Pessoas, conexões para transformar vidas. Confira nas redes sociais, @cognitar.desenvolve. Temos o apoio também de Ubra, Formação com Propósito, e do Instituto de Psicologia de Santa Maria, Patrick Ramos Camargo, e a educadora especial Cristine Leitão. Bride, vamos começar lá pela enquete, com o povo lá do Instagram, que nos ajuda a construir o Faz Sentido e que gosta também muito desse assunto, porque a gente percebe na votação. Sempre quando tem algum tema relacionado a sexo, sexualidade, as pessoas participam bastante. Perguntamos, o sexo fica melhor depois dos 40 anos? E olha só, Bride, empate, mas não, empate mesmo, não teve nem margem de erro aí. 50% sim, 50% não. Vou chamar a segunda pergunta que talvez nos ajude a entender a primeira. Você tem mais de 40 anos, 39%. Menos de 40 anos, 61%. E aí, Bride, o que tu achou desse resultado? Olha, um resultado que está entre a realidade e a expectativa, né? Pelo menos ir para 11% das pessoas ali, né? E eu acho que é difícil a gente dizer se fica melhor ou pior depois dos 40, porque parece que a gente coloca um determinador, 40 anos, né? E a gente tem visto uma modificação social enorme, né? Ou seja, 40 anos hoje é muito diferente do que era, sei lá, 30 anos atrás, né? Em que 40 anos atrás, né? 30 anos atrás, 40 anos significava aposentadoria, né? Não só de trabalho, mas da vida, assim, né? Em geral, as pessoas já estavam virando avós ou muito próximos disso. E hoje a gente tem uma atividade intelectual, física, aos 40 anos, que se perdeu um pouco essa divisão de idade a cada 10 anos, né? Talvez a gente pudesse até pensar, depois que a gente lançou a enquete, fiquei pensando que seria aos 50, mais por uma questão do hormônio, né, e da menopausa, dos processos, do que propriamente dessa ideia de 40 anos como sendo um lugar de maturidade, de mudanças, né? Ou pelo menos onde a curva faria, né? Onde a linha faria a curva de decréscimo. Para o homem, para a mulher, para a mulher é ó. Olha, eu vou te dizer que para as mulheres isso é uma construção social, né? Sim. Se hoje tu fala, né, que no teu outro programa tem isso cotidianamente, né? Porque as mulheres estão repensando todas as atitudes, inclusive as atitudes sexuais, assim, né? Então, dizer que fica melhor ou pior tem mais a ver com a história da pessoa do que provavelmente com a idade da pessoa, né? Salvo algumas exceções de questões mais biológicas, assim, né? Mas a parte interessante é que eu acho que as pessoas conseguem pensar um pouco melhor e incluir essa vida sexual, né? Eu vou trazer, Bride, aqui um resultado de uma pesquisa que trouxe um estudo que trouxe a faixa etária entre 40 e 50 anos como o início de um período mais excitante na vida das mulheres. É uma pesquisa feita pela Universidade de Hackensack, espero que seja assim que diga Estados Unidos, que avaliou 600 voluntárias. Diz que as participantes de meia idade relataram aproveitar muito mais as relações sexuais do que as mais jovens. O sexo não é apenas mais frequente,
como também se torna mais prazeroso. Os pesquisadores descobriram também que o grupo mais ativo é o de idade entre 31 e 45 anos. 87% fazem sexo regularmente. O número surpreende quando comparado com o resultado apurado entre as mais jovens. 85% das participantes entre 18 e 30 anos têm relações regulares. Então dá 2 pontos percentuais aí, mas é significativo. A cada 3 mulheres, 2 relataram sofrer também de algum tipo de disfunção. Primeiro, são sexos diferentes, né? São objetivos sexuais diferentes. A gente tem que considerar a questão sexual, o término dela, né, o final dela é a relação sexual, mas a gente tem que pensar em todas as coisas que estão envolvidas até isso se estabelecer, né? Até eu ter clareza do meu desejo, até eu ter clareza do que me excita, né? E obviamente para ter a satisfação final, que é a condição orgástica. Isso vale tanto para homens quanto para mulheres. A gente já falou, né, Bridi? Retoma aí as fases da relação. Basicamente são 3, né? Ou seja, desejo, excitação, o orgasmo como ponto final, né, de satisfação. Uma 4ª fase que a gente chama de resolução, que é quando o corpo volta ao estado normal dele. A gente pode, também por dados de pesquisa, em 20 minutos tá ok para uma nova relação. Isso quase independente da idade, assim, só vai piorar esse tempo refratário a partir de 60 anos. Se o seu marido, parceiro, se a sua esposa tá falando que, não, 20 minutos depois já tem que estar pronto para outra, hein? É o Bride que falou. Não sou eu, o Bride que tá falando, 20 minutos depois tem que estar pronto para outra. Eu vou falar, porque o Fernando Barcelos aqui ficou me tirando no jogo de cintura, que a pergunta no jogo de cintura era a seguinte, Bride, defina homem bom de cama. Aí as gurias vieram com as preliminares, é o cara que é bom nas preliminares. A outra veio, não vou me lembrar, era um programa com Deborah Evangelista, Daniela Minello e a Verônica Dutra. Isso aí, as 3 participantes. Preliminares são super importantes, é tudo que vem antes, é o clima, isso é o mais importante. A outra, não, é a conexão, tem que ter conexão, tem que ser... A gente precisa estar ligado, tem que ter química. Eu digo, gente, assim, guria, só um pouquinho, isso aqui tá muito politicamente correto. Sim. Pra mim, homem bom de cama é aquele 2 pontos, vou repetir com a mesma. Aquele que dá 1, 2, 3, 4 e realiza a mulher. Aí o Fernando Barcelos me perguntou, César Bride, se era em quanto tempo, se isso era por um acaso numa semana, num mês. Eu digo, não, gente, numa vez só. Agora a Bride está atestando, 20 minutos depois, tá pronto para outra, e isso não tem nada a ver com a idade. Não quer dizer que a gente consiga, significa que o corpo tá pronto. Não, o Bride não vem. Agora o Bride já tá com os outros. Não, ele falou 20 minutos depois estamos prontos para outra. Não, eu vou deixar claro isso, né? Até para não colocar os homens em maus lençóis, literalmente. Assim, Poxa né? vida, Bride. A gente assim, nem o corpo está pronto. Se a gente tem condições, é uma outra questão, né? Inclusive de saúde física para isso, assim, né? Claro que quando tu é mais jovem, tem uma capacidade física maior, é provável que você possa ter uma segunda ou uma terceira relação. Mas isso não é uma necessidade, uma vez que a primeira relação, ela pode ser muito satisfatória. E essa é a grande questão, entende? Ela tem que ser satisfatória. Para quem? Ela tem que ser satisfatória para todo mundo. Pois é, né? Mas na primeira, e aí, tudo super, gente. Eu acho que tem muito falatório aí, de pouca prática. Muito falatório. Eu disse para as gurias, gente, tá tudo muito bonito no discurso, tá tudo muito... deu uma e deu, gente, só um pouquinho. Não. E aí nós estamos trabalhando por uma questão de qualidade com quantidade, né? Sim. O melhor seria E não vem me dizer que quantidade não tem importância. É isso que todo mundo tenta desqualificar, que a quantidade não é importante. Tu sabe que para algumas pessoas a quantidade realmente e a frequência não é importante. Para algumas pessoas a qualidade não, mas a quantidade e a frequência, ela realmente vai ser muito importante. Ou seja... Ouviram isso, gurias? Isso é dado de pesquisa. Vou passar para vocês o link desse programa. Meninos, vale para vocês também. Daqui a pouco nós estamos fazendo meninos e meninas aqui. Se ama, vamos deixar bem claro que isso aqui... A gente se ama todos. Claro. Mas porque a história, né, isso talvez seja uma coisa mais social, assim, aquela coisa como se as preliminares tivesse que ser um momento romântico, uma coisa...
E não necessariamente, porque o desejo tem muito a ver com o próprio desejo da pessoa. E ela conseguir já mentalmente construindo, tu entende? Uma excitação prévia, né? Para alguns casais não tem necessariamente todo esse leva para jantar, faz não sei o quê. Sim. Eventualmente tem essa cena, né? Porque, sei lá, diferencia, né, do cotidiano. Mas eventualmente sexo é sexo. Né? A gente vai, né, beijar, abraçar, e, né, essa condição sexual já está pré-estabelecida ao longo do relacionamento. O que a gente vê cotidianamente? As pessoas estão podres cansadas, né? E a gente joga para a mão do outro dizendo, tá, faz alguma coisa comigo, né? Me anima! Me anima para isso. Tô precisando assim, né? muito. Tô precisando muito, assim, né? E não é que a pessoa não queira, que tem realmente um cansaço mental, não é nem físico, né? Porque pro cansaço físico, não há uma interferência que nem o sono, né? Para quem tem distúrbio do sono, em geral tem pouca atividade física. Quem tem boa atividade física tem um ciclo de sono muito bom. Porque o problema é que a gente tem um cansaço mental, e esse não auxilia, por exemplo, no sono, né? Porque aí ele te mantém hiperconectado, e aí o teu sono nunca vai, né, ser de boa qualidade. Isso também interfere na vida sexual, né? Porque tu tá transando e passando no WhatsApp simultaneamente, né? Ou seja, ou naquela quantidade de estímulos que tu não está conectado ali. Então, as preliminares, talvez fosse um pouco assim, a gente também conseguir se desconectar e pensar o que é para o meu corpo. Algumas pessoas têm uma frequência, uma necessidade maior? Tem, né? Isso não é homens são, mas isso é cultural, né? Existem muitas mulheres que têm uma necessidade, uma frequência teoricamente maior do que seus parceiros, né? Isso é uma condição de ajuste dentro do casamento. Né? Inclusive na busca disso, porque quando a gente estava falando antes, essa questão da sexualidade, ela tem uma série de interferências, como por exemplo, inclusive a questão cultural. Então, se a mulher mostra que quer, ou se ela vai atrás, ou se ela mostra muito explícita sobre algumas coisas, né? Ela pode também ter que lidar com uma questão de como é que eu vou ser vista pelos outros no sentido do externo, pelos outros também dentro do relacionamento. Então, várias mulheres dentro de um relacionamento, por questões afetivas, acabam minimizando a sua exposição sexual, seu desejo sexual, para tentar se encaixar naquilo que ela imagina que seria adequado para aquele parceiro. E isso acaba com a vida sexual de qualquer pessoa, né? Do mesmo modo que alguns homens também acabam, né, inibindo uma série de coisas que eles poderiam dividir com a parceira, né, no campo sexual, porque imagino, bom, com esta não posso, ou não, se eu explicitar minha vida sexual, isso vai criar, né, alguma dificuldade dentro do nosso relacionamento afetivo, né? Então, sexo é sexo, afeto é afeto. Quando a gente consegue juntar os dois, é a loteria, né? Fora isso, o resto tudo é negociação, né? Se você acertou na loteria, aí segura, porque... Segura! Se acertou nessa dosagem aí, sexo, afeto... O problema é que quem ganha na loteria não fica rico por muito tempo, né? O pessoal gasta tudo e começa do zero de novo. Em geral é assim que funciona. Joga tudo pela janela. Na sua opinião, a vida sexual fica mais frequente depois dos 40? Sim, 21%. Não, 79%. Maioria achando que não, fica mais frequente. Pesquisa mostrando que sim. Que não fica? A pesquisa mostrando que fica mais frequente. Sim. Essa que a gente viu agora. O grupo mais ativo está entre 31 e 41 anos. Sim. A gente trouxe outro dado aqui da pesquisa, Obridi. Faixa etária de quem relatou dificuldades para atingir o orgasmo. De 18 a 30 anos, 54%. De 31 a 45 anos, 43%. De 46 a 54, 48%. A maioria que tem dificuldades de atingir o orgasmo de 18 a 30 anos. Mas é uma diferença tão pequena, né? Bem dividido, Se a gente for pensar, essa é uma questão bem interessante, a questão do orgasmo, né? Pensando em mulheres, tá? Se a gente vai ver, praticamente quase 50% delas têm dificuldade em qualquer idade. Né, pela tua pesquisa, 51, 48, 48, né? Ou seja, metade delas tem isso. Isso significa o quê? Que a gente vai empurrando o problema com a barriga, né? Eu já tinha dificuldades de ter uma abertura com os parceiros quando eu tinha 18, quando eu tenho 30, quando eu tenho 40, 60, né? Então, isso, na verdade, tem uma dificuldade sobre a construção da sexualidade feminina, né? Ou seja,
tem todo um inibidor social tão sutil que não pode isso, não pode aquilo, né? Se eu fizer isso eu vou parecer inaceitável, né? Ou vão achar que eu sou só para sexo, né? Essa é uma ideia que, infelizmente, as novas gerações ainda carregam. Né? Ainda. Mas por isso que para a mulher depois dos 40, 50, não vamos entrar nessa questão, Sim. por isso que com a maturidade fica melhor, porque não tem mais talvez essa necessidade tamanha de ser aceita, de ser, principalmente depois de separações, depois de, né, de outras vivências, não tem mais essa dificuldade de ter que fazer aquilo para agradar o companheiro, para ficar com a pessoa, e sim ser quem ela é. Mas eu acho que isso tem mais a ver com uma qualidade de vida, no sentido de saúde mental, de se conhecer, do que provavelmente com idade. Certo. Entende? Porque a gente vai ter mulheres de 40 anos que funcionam como adolescentes de 15. Verdade. Né? Uhum. Ou como mulheres, sei lá, ultraconservadoras de 80 anos. De 80, né? Ou seja, porque não é... Eu acho que a idade nos dá o conhecimento do corpo. A gente precisa fazer menos porque tem mais qualidade. Né? Acho que quando tu tem hormônios de 18, tu tem que experimentar todas as coisas, né? Porque tu tem físico, inclusive, para isso. Né? E vontade e hormônio que sustenta isso. Quando a gente tem 40, 50 anos, que tem um decréscimo disso natural, que atinge o nosso humor, atinge a nossa pele, né? O nosso processo de lubrificação, né? Nossa própria disposição, além de todas as coisas que a gente carrega da vida, né? Porque com 18 tu tem um nível de preocupação. Com 50 tu tem ou um casamento, ou filhos, ou um trabalho, ou um desempenho, né, profissional, né, que tu tem que dar conta, que te consome muita energia psíquica nesse sentido. Então, a gente com isso acaba tendo uma melhor qualidade. Se eu já desde o início da minha vida sexual vou em busca desse prazer, né, vou tentando, né, me ajustar, mesmo que eu modifique os parceiros, mas eu vou atrás, né, daquilo que me interessa com os parceiros, é mais fácil da gente criar um caminho interno para ter prazer na grande parte das relações sexuais. Isso vale para homens e vale para mulheres. Agora, se eu não tenho essa ocupação, se eu me torno um objeto, né? Eu sou a mulher receptáculo ali, que fico esperando que o outro acione em mim, né? Ou que o outro entenda meus sinais, que muitas vezes são muito obscuros, eu vou ter 60 anos, 50 anos, entende? 40, seja lá que idade for, e não vou ter encontrado esse caminho. Dá para começar aos 50? Com certeza. Aos 70? Com certeza. Né? Também dá. Acho que dá. Acho que tem uma coisa de conhecer o próprio corpo que é extremamente importante, assim. E a gente fala isso muito para as mulheres porque a gente tem uma repressão sociedade machista, né? Mas a qualidade da relação sexual para homens é muito baixa, né? Em geral, para homens o processo de penetração acabou, né? Eu jaculo e acabou. E a gente já tem clareza que o orgasmo, ele não é só uma ejaculação no caso dos homens, ele tem um grau elevado de satisfação, que envolve outras questões, né? Então, eu posso ter uma superexcitação por uma conquista diferente, por ter conseguido ali ter aquele momento, mas garantir essa mesma sensação ao longo das relações precisa mudar, porque a excitação da conquista se perde na primeira e na segunda, entende? Como é que eu vou ter esse nível de satisfação? E aí o que a gente acaba vendo em muitos homens? A repetição de, eu tenho que ficar conquistando para ter essa sensação. E eu tenho que ficar trocando ou traindo. Por isso a troca de parceiras. Muitas vezes, isso não podemos generalizar. Já achou uma desculpa. Olha só. Tá. Olha, Fernando Barcelos está aqui no Mas isso tem a ver... Agora já virou para outro lado. Olha aí, o que ele está fazendo com a gente, Fernando. Mas isso tem a ver com a maturidade emocional do homem, né, dos contratos que ele vai fazer com essas parceiras e também da maturidade sexual, né, porque às vezes tu pode ter a mesma coisa, a mesma sensação intensa, né, não vinculada à conquista, mas vinculada a outras partes, né, outras experimentações, a outras sensações que se pode se descobrir ao longo da vida. E é claro que um homem de 18 anos, e com todas as inseguranças machistas que a gente tem aos 18 anos, entende? Se eu não ampliar, se eu não superar isso, eu vou continuar sendo um guri de 40 anos, e não um homem, né? E não um homem de 50, não vou ter a maturidade de poder ter a vida sexual aberta. Porque do mesmo modo que tem uma série de restrições na cama para as mulheres, temos as mesmas restrições para os homens. Do não pode isso, não pode aquilo, não pode experimentar, né? Não posso, né, demonstrar que eu sinto prazer com coisas que talvez, imaginariamente, isso seriam coisas de mulher ou que abalariam a minha masculinidade. Antes da gente chamar o comercial, olha só, Bridi, essa pesquisa mostrou que o grupo mais ativo
sexualmente tem entre 31 e 45 anos. E aí a gente perguntou para o nosso público. Entre as mulheres, o grupo mais ativo sexualmente tem entre 18 e 30 anos, 55%. Entre 31 e 45, que foi o que a pesquisa mostrou, 38%. Mais de 45, só 7%. Então, a concepção que se tem aí fora é que o grupo mais ativo sexualmente, no caso das mulheres, está entre 18 e 30 e não no que a pesquisa mostrou. Ainda se tem isso muito no início da vida sexual. Eu quis pensar o que é ativo sexualmente, né? Porque eu fiquei pensando quando, né, eu olhei para a enquete, né? Ou seja, é quem faz mais, né? Ou é quem tem boas relações sexuais quando tem, né? Se a gente fosse pensar, eu posso ter 10 relações sexuais e ter 4 relações sexuais razoáveis, né? Eu vou ter, em termos de quantidade, teria 10. Mas será que em termos de satisfação eu daria nota 10, né? Eu teria atingido a minha plenitude? Provavelmente não, né? A gente sempre associa o mais com a quantidade de, mais parceiros, eu sou mais jovem, eu tenho mais disponibilidade para isso. Nesse sentido, talvez os mais jovens tenham uma frequência maior, apesar da atividade sexual estar diminuindo cada vez mais nas pessoas mais jovens. Tanto homem quanto mulher? Por causa da condição da internet, né? Olha. Principalmente no relacionamento interpessoal, né? Eles se masturbam mais, eles têm relações fantasiosas com muito mais frequência, né? Mais do que... tem vários relatos de mais de uma vez por dia, por exemplo, assim, né? Com uma coisa mais compulsiva, mas pouquíssimas interações sexuais com parceiros ou parceiras, a ponto de passarem mais de ano, entende? Só com a virtualidade. Isso já mostrado em pesquisas. Já mostrado em pesquisas, né? A virtualidade, ela nos traz benefícios, mas ela também nos trouxe alguns senões, porque ela tende a nos afastar do contato com outra pessoa. E sexo, ele demanda do contato com outra pessoa e do empenho em direção à pessoa, né? De se mostrar interessado, né? Seja um pequeno contato, mas minimamente tu tem que interagir. E o advento da internet tem também minimizado esse contato, né? Aumentado uma certa dificuldade social de contato. Então a gente tem diminuído isso, né? Se a gente for pensar, mesmo nos casais que são mais antigos, quantos casais levam o celular para a cama, né? E até, né, tu vai começar a transar depois que tu respondeu todas as mensagens, já viu todos os Instagram, tudo. Já dormiu, já dormiu. Um já dormiu. Porque antigamente era um ficava na sala vendo televisão, agora um fica na cama olhando o celular. E a gente meio que respeita isso, assim, né? Do tipo, olhando o celular, tá tudo certo e tal. Quando, na verdade, isso é um fator de intervenção na vida cotidiana daquele casal. Né? Quem está tentando intervir na nossa conversa sem ser chamado, Buride, quer fazer um trisal aqui com a gente, é Fernando Barcelos, que não para de ficar falando o ponto aqui que eu tenho que chamar intervalo. Vai então, de uma vez. Estamos apresentando Faz Sentido. Está de portas abertas em Santa Maria, a Excelência, clínica especializada na prática de quiropraxia. É ela que é responsável pelo tratamento da coluna e demais articulações sem a utilização de medicamentos. O tratamento quiroprático atua tratando a origem do problema. Pode ser aplicada a hérnia de disco, dores na coluna, dores musculares e dores em articulações. A Excelência está localizada na Central de Clínicas, Rua Pinheiro Machado, 2350. Agende sua avaliação. So darling, take my hand, you got to understand, I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy, I don't wanna just be friends. Chegou o Clube D+, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Nele, você tem muito mais descontos em restaurantes, lojas, cinemas, academias, farmácias e muito mais. Vem ser mais. Assine agora pelo WhatsApp 55 32 13 7272 ou pelo site do Diário. Clube D+, muito mais vantagens para você.
Aos 28 anos, a Della Páscoa Engenharia segue sua trajetória com a missão de oferecer serviços de excelência aos seus clientes, apresentando soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, encurtando distâncias e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de nossa região, através da infraestrutura, tecnologia e sustentabilidade. Della Páscoa Engenharia, há 28 anos transformando a cidade e região. Voltamos a apresentar Faz Sentido. A faixa etária que tem mais dificuldade de atingir o orgasmo, perguntamos lá na nossa enquete do Faz Sentido no Instagram do Diário. De 18 a 30 anos, 37%. De 31 a 45, 19%. De 46 a 54, 45%. A gente usou essa mesma faixa etária lá da pesquisa, Bride, que na pesquisa apontou que 54% de 18 a 30 anos tem mais dificuldades para atingir o orgasmo, e a nossa pesquisa achou justamente que quanto mais idade, mais difícil é. Ainda é uma percepção diferente, né? As Sim. pessoas casadas ou em relacionamentos estáveis fazem mais sexo? Ah, essa é boa! Essa o Bride já escreveu o artigo lá na edição impressa do Diário. Perguntamos, as pessoas casadas ou em relacionamentos estáveis fazem mais sexo? Mito, 72%. Verdade, 28%. E aí esclarece para nós, Bride. De novo, né? Na coluna eu já escrevia sobre isso, né? Acho que uma das primeiras ali estavam experimentando e vi uma pesquisa falando justamente sobre essa condição, né? Que a gente tinha uma ideia que mulheres solteiras fazem mais sexo, né? E aí, claro, quando a gente pensa numa condição mais local, né? Ou seja, talvez eu possa pensar que não, mas pensando mundialmente, até porque muitas mulheres, em algumas culturas e até mesmo em algumas condições, elas só vão poder fazer sexo depois de casada. Então, elas realmente fazem mais depois de casadas. Né? Quando tem uma instituição mais conservadora, né? Mesmo em relacionamentos que são mais obscuros, assim, a gente ainda tem muito assim, né? A família não pode saber e tudo mais, então é tudo muito eventual, assim, quando se possibilita essa situação, né? Claro que hoje em dia, no Brasil, a gente tem mais condições das mulheres solteiras, né? Terem uma vida sexual. O início da vida sexual é em torno de 15 anos, o que é bem cedo, né, se a gente for pensar, para meninos e meninas. A média, essa é a média, mas a gente tem uma ideia que uma boa parte das meninas, quase uns 30%, iniciam a partir dos 13 anos. Ou seja, aconteceu a puberdade, já inicia a vida sexual, assim, né? Mais cedo para as meninas. Mais cedo para as meninas do que para os meninos. Isso é pesquisa brasileira já, mostrou? Essas são, não consigo lembrar. Eu escrevi um texto sobre isso. Acho que faz uns 2 meses, mais ou menos, deve estar na coluna, a gente pode procurar lá. Mas é interessante a gente poder pensar isso, porque os meninos, é como se a maturidade deles, que vem com a puberdade, acontecesse um pouco mais tarde. As meninas acontecem antes, né? O advento da menstruação é o final, é o ápice, é quando já está, teoricamente, tudo funcionando. E para os meninos, isso vai acontecer um pouquinho mais tarde. Então, o início da vida sexual deles é mais próximo dos 15 anos. E o que acontece? A grande parte dos adolescentes não começa a sua vida sexual com adolescentes, mas muitas vezes adolescentes mais jovens com adolescentes mais velhos. Então, vou ter uma menina de 13 e um rapaz de 18, 17. Então, que ele já tem uma maturidade sexual e ela está iniciando, né? E isso é interessante, assim, porque as pessoas fazem sexo, mas elas não falam sobre sexo, né? Elas não falam nem com os parceiros, nem com as parceiras, né? Tanto para o menino quanto para a menina. A famosa "foi bom para ti" virou um deboche, quando na verdade deveria ser uma pergunta fundamental, né? Ou seja, o
que é que a gente podia fazer, o que é que tu gostou, o que é que tu não gostou, entende? Para que a gente possa melhorar a nossa relação sexual, né? Porque a relação sexual ela vai deixando marcas, né, no corpo, né? No sentido de experiências saudáveis ou não tão saudáveis assim. Então, se eu não tenho a possibilidade de falar sobre aquilo que eu senti, a tendência natural é ou eu vou evitar, ou eu vou me fixar exclusivamente Tá, mas naquilo. e com as novas gerações isso não mudou? Não se fala mais? É que a gente tem que pensar uma coisa importante sobre a questão da sexualidade. Hoje a gente tem um acesso maior à informação, mas o que faz com que a nossa vida sexual seja boa é a nossa formação. Ou seja, é o modo como eu vou conseguir internalizar essa informação. Então, hoje tu tem acesso à informação sobre anticoncepcionais, sobre DST, sobre vida sexual, sobre posições, sobre frequência. A gente tem um programa como esse, tu entende? Mas só escutar isso, não necessariamente, se eu não penso, se eu não conecto com a minha vida sexual, eu não vou ter, entende, uma modificação. Eu preciso pensar nisso, assim, bom, eu estou em que grupo, né? Entende? Como é que isso me atinge? O que eu posso melhorar com meu marido? Será que eu tenho coragem de falar com meu marido ou com minha esposa? Né? Será que eu teria coragem de experimentar uma coisa que eu sempre quis? Né? E às vezes não é nem nada muito exorbitante, assim, é alguma coisa minimamente diferente, assim, sabe? E as pessoas não fazem. Então, sexo né? Qualidade de vida sexual tem a ver com formação. Ou seja, com aquilo que eu penso sobre mim, com aquilo que eu espero do outro e com aquilo que eu me permito. Para isso, obviamente, a gente usa de informação, mas só ter acesso à informação não é o suficiente. A maioria dos casados tem entre 2 e 3 relações sexuais por semana. Afirmamos isso e perguntamos. É mito? 64%. Verdade? 36%. Se tem algum dado em pesquisa, Bride, que mostre de quantidade o que de relações, tem uma pesquisa que é 2004-2014, ela foi revalidada no Brasil, tá? E se tem uma média de 2 a 3 relações sexuais por semana entre os brasileiros. Eu sempre brinco que aqui no Rio Grande do Sul, de maio a outubro, a frequência cai substancialmente, né? A curva desce. Do inverno, né? Agora, nesse inverno, deve ter subido esse número aí, Bride, porque com esses calorões que tem feito, não dá para se queixar do frio. Favorecem. Não dá para se queixar do frio. Né? Mas então, se tem alguém em dívida com você, aí vá cobrar. Mas a questão do frio e a questão do calor é verdade, né? A gente percebe que tem no calor uma predisposição, né? Tem uma erotização maior. A gente é um país que expõe o corpo, né? Isso gera uma erotização maior, né? Então, a saia mais curta, o degote, essas coisas todas vão, né, permitindo acesso, a vivência dessa vida mais erotizada, assim, né? E o inverno é o inferno, né? Aquela coisa para a vida sexual, né? Quando a pessoa consegue tirar a roupa toda, passou meia hora, né? E por mais que a gente tenha ar-condicionado, entranha, não dá conta. Não dá conta, né? Às vezes o que funciona é um pouco aquele modelo 1800, né? Que eles tinham um lençol com buraco, né? A gente faz aquela coisa embaixo um pouquinho, o pijama sobe um pouco e é isso, né? É o que acaba acontecendo. É o que é possível. É o que é possível, né? Um detalhe importante, assim, as pessoas se cobram, mas eu tenho que ter, né? Será que eu tenho que fazer 2 a 3? Já teve gente que anotou aí do outro lado aí, Bride, dizer, viu? Olha aí, o Bride tá falando. 2 ou 3 por semana. Tá falando. Eu só espero não virar motivo para separação. Bota tudo na conta do Bride. O especialista desse programa aqui é ele. Pode ir lá no ambulatório que a gente conversa, não tem problema. É que é isso, assim, isso obviamente é uma média nacional, aí vai depender da situação, do momento de vida das pessoas, né, do próprio funcionamento da casa, né, então, se tem esse espaço ou não, né, se tem, eventualmente tu tá mais preocupado em alguns momentos da tua vida mais, né, então isso tende a uma média, obviamente, de 2 a 3, o que dá praticamente dia sim, dia não, né, ou cada 2 dias, entende, né, tem uma relação sexual. Mas aí também vai entrar outros elementos, né? Como a questão do humor que a gente vai estar, né? Aí a gente perguntou, justamente a próxima questão da enquete. Na sua opinião, a frequência sexual está mais atrelada a que fator? Idade, 11%. Estilo de vida, 38%. Saúde, 10%. Libido, 41%. É muito fator envolvido aí. É muito.
E a libido, na verdade, ela não é algo só meu, né? Ou seja, ela vai ser automaticamente, né, conectada com todos os outros elementos da vida da gente. Ou seja, é uma quantidade de energia que eu deposito, né, no caso, na função sexual. Mas se eu estou ocupado com outras coisas, se tem outras coisas que me excitam, né, meu trabalho, né, ou algum projeto, algumas coisas parecidas, há uma tendência de deslocamento disso para aquilo, né? Porque Ou ali pelo vai ter menos uma de certa divisão sensação dessa energia com de outros divisão dessa fatores da energia, vida, né? Exatamente. E é importante, acho que tem uma questão, a gente tem uma sociedade que está hipermedicalizada, né? E a questão da medicação, ela interfere. Inclusive, a condição da medicação de estabilizadores de humor, por exemplo, né? Fluoxetina, paroxetina, né? Remédios para ansiedade, isso altera esse funcionamento. A ponto, por exemplo, o que a gente mais ouve das pessoas, né, quando ela fala, tem uma dificuldade e tal, e a gente questiona, faz uso de alguma medicação, ela interfere no start, ou seja, no início. Então, a pessoa, se não for estimulada, aí literalmente tem que criar uma cena de estimulação, né, ou de beijo, ou de abraço, ou seja lá, ou de uma outra coisa, que para aquela pessoa funcione, e aí para que se engate o desejo. E aí, quando engata o desejo, vai. Porque aí nós estamos lidando com uma condição química que altera. Obviamente que a gente não vai parar de tomar medicação, mas tem que levar isso em consideração. Tem que saber, pelo menos, Tem que né? saber, Tá, pelo vamos menos. lá. Qual é a medicação que mais afeta? Não, todas as medicações vão ter algum tipo de interferência no corpo. Tá. O que a gente vê com frequência, estamos falando isso em termos de saúde mental, são essas medicações que teoricamente não são para situações graves, mas que aparecem no nosso cotidiano. Remédios para transtornos do humor, né? Ou para ansiedade. Eles interferem. Então, essa é uma conversa, porque as pessoas não perguntam isso, né? As pessoas dizem, eu tô ficando gorda, perdi o apetite, eu não me concentro. Mas a grande maioria das pessoas não conversa com o seu médico, por exemplo, sobre o efeito que vai ter na sua vida sexual e, consequentemente, no seu relacionamento. Né? Então, quando um toma remédio e tem um relacionamento, 2 estão sob o efeito dessa medicação. Né? Porque o parceiro vai ter que ser compreensível à parceira. O que vai acontecer é que o desejo precisa ser despertado, precisa ser mais estimulado, é isso? Na prática, o que a gente vê é isso, né? Ou seja, o que se percebe? Tem um decréscimo do desejo espontâneo. Então, assim, aquela pessoa que já tinha um desejo sexual, né, que fosse, isso vai diminuir. E se eu já não tinha, praticamente se torna inexistente, né? Então, as medicações atingem os parceiros também, os parceiros e parceiras. E aí a gente está pensando que é para mulheres isso, né? E na verdade a gente tem isso para homens, né? Atinge tanto um quanto o outro. Porque o sistema é similar. Então essas conversas também tem que se ter com, né, os seus médicos, né? Acho que é importante incluir a vida sexual, né, no uso da medicação. E, de novo, isso vai nos ajudar em uma série de coisas, não é isso? Porque eu fico pensando, as pessoas vão pensar em zilhões de coisas menos que tem a ver com a medicação. Pode ser. As pessoas vão pensar, mas por que nada mais me desperta, não tenho mais o desejo que eu tinha antes, o que está acontecendo? Será que é comigo, é com o meu corpo? Será que é com a... Sabe, o que tu nunca vai pensar que é uma questão química. Sim, e tem uma interferência substancial, né? Então isso tem que ser levado em consideração. Não é só para retomar, para homens também, porque os homens têm mais dificuldade ainda de perguntar. Né? Sim. E aí, às vezes você começa a ter muitas situações de disfunção erétil, porque começa a haver um desejo e parece que aquilo não se sustenta, né? Entende? Como um elemento de excitação, e aí piora a situação. E daí passa a ter disfunções eréteis. Né? E aí vai ter dificuldades, aí você não fala com a parceira, ou vai pensar, piora, só vai vir uma bola de neve. Vira uma né? bola de neve. Então, para quem faz uso de medicação, é extremamente importante que a gente possa conversar com os médicos, entende? Sobre vida sexual. A gente pergunta sobre qualquer coisa, a gente fica com vergonha, né? E é isso que tu está me relatando, é verdade. Assim, poucas pessoas conseguem ter clareza que pode ser a interferência da medicação, porque teoricamente a gente fica melhor. Né? Sim, claro. Porque estabiliza ali, Sim. né? Mas na vida sexual, né, do mesmo modo que abranda alguns sintomas, também abranda o funcionamento da vida sexual. Que interessante. Bom saber. Quase metade dos homens no Brasil tem algum grau de disfunção erétil. Mitos, 38%. Verdade, 62%. E aí, Bridinho, verdade? Não é, obviamente, ato contínuo, que vai ter sempre por toda a vida, né? Mas ao longo da vida, praticamente a totalidade dos homens vai ter algum evento disfuncional. O que a gente chama de um evento disfuncional?
Vai ter algum momento que vai ter ejaculação precoce em uma ou duas relações, ou de disfunção erétil, e aí vão uma série de fatores, ansiedade, uso de álcool, falta de desejo, né, e não conseguir dizer não, né, imaturidade, né, disfunção no controle ejaculatório. Então, essas coisas todas podem aparecer, né? Do mesmo modo que tem uma coisa que aparece no DSM-5, né, que é o nosso código de doenças, que aparece agora, que é a questão do desejo proativo em homens, que era uma coisa que quase nunca se falava. Ou seja, essa ideia social que se tem, os homens estão sempre prontos, as mulheres aqui... Tem que ter todo um cinema. A mulher é que é difícil. E o que a gente sabe é que na vida sexual é similar para os dois, né? Então, em alguns momentos, a gente vai ter homens com desejo proativo, sim, né? Com alguma frequência. Tá, né? Traduza desejo. Desejo proativo. E proativo é de baixa, né? De baixa vontade. Traduzindo popularmente, seria não ter vontade, né? De fazer sexo, né? E não significa necessariamente que não gosta daquela parceira, mas porque entende, vinculado a outras condições, né, da própria vida sexual desse homem, assim. Quando é uma situação, uma ou duas, né, ou poucas vezes, ou muito espaçados, tá tudo ok, a gente considera isso como um evento isolado. Qual é o problema? É quando essas coisas começam a ficar recorrentes, né, quando eu passo a ter várias disfunções simultâneas, né, ou várias ejaculações precoces, né, e eu, pensando como homem, vou tentar fugir disso, né. Eu vou trocar de parceiro para ver se é a parceira, ou eu vou, sei lá, usar a medicação por conta, ou eu vou usar os subterfúgios, por exemplo, vou me masturbar antes da relação para que a segunda seja mais lenta. E a gente sabe que isso não melhora, né? Porque a ejaculação precoce, ela é fruto de uma ansiedade, né? Como muitas vezes é disfunção erétil, né? Algumas, obviamente, são questões clínicas, né? Fisiológicas mesmo, mas uma boa parte, principalmente homens que não são disfuncionais, bom, aí tem uma questão psicológica para a gente ir atrás. Mas sim, uma boa parte, sim. Tem uma coisa que eu ouvi, bem do campo pessoal, nesse final de semana, duas amigas, duas conhecidas diferentes, uma por volta dos, sei lá, 20 e poucos anos, outra por volta dos 40 e poucos anos, e as duas me disseram, nossa, eu só saio com um cara que brocha. Foi exatamente essa frase, né? Escolha a dedo. Escolha a dedo. E a gente fica pensando assim, tá, mas o que? Elas me perguntando, mas o que está acontecendo? Assim, né? A gente fica pensando, o que está acontecendo? Eu falo, olha, é que na verdade também tem uma mudança desse perfil de mulher, né? Mais ativa sexualmente. Né? Assusta. Acho que assusta um pouco, assim, né? Eu não sei se é só um pouco. Bastante. Eu acho que é bastante. Para ter uma disfunção. Eu acho né? que é bastante. Mas eu acho que é porque isso, né? Na mentalidade masculina, né? E a gente falava sobre a questão do prazer da conquista. Quando uma mulher se mostra muito ativa, o homem fica meio sem papel, né? Ou seja, e aí isso desestabiliza muitas situações, entende? Então a frequência de disfunções eréteis talvez estejam aumentando, né? Em função de um papel social mais do que qualquer outra coisa. Olha só. E vamos ter que chamar intervalo de novo, gente. Quando começa a ficar bom, é que nem o sexo. Quando começa a ficar bom, acontece alguma coisa que tem que interromper. Tá. Então vai, Fernando. Vai que tá falando aí no meu ouvido. Vai de uma vez. Estamos apresentando Faz Sentido. Está de portas abertas em Santa Maria, a Excelência, clínica especializada na prática de quiropraxia. É ela que é responsável pelo tratamento da coluna e demais articulações sem a utilização de medicamentos. O tratamento quiroprático atua tratando a origem do problema. Pode ser aplicada a hérnia de disco, dores na coluna, dores musculares e dores em articulações. A Excelência está localizada na Central de Clínicas, Rua Pinheiro Machado, 2350. Agende sua avaliação. So darling, take my hand, you got to understand, I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy, I don't wanna just be friends. Chegou
o Clube D+, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Nele, você tem muito mais descontos em restaurantes, lojas, cinemas, academias, farmácias e muito mais. Vem ser mais. Assine agora pelo WhatsApp 55 32 13 7272 ou pelo site do Diário. Clube D+, muito mais vantagens para você. Aos 28 anos, a Della Páscoa Engenharia segue sua trajetória com a missão de oferecer serviços de excelência aos seus clientes, apresentando soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, encurtando distâncias e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de nossa região, através da infraestrutura, tecnologia e sustentabilidade. Della Páscoa Engenharia, há 28 anos transformando a cidade e região. Voltamos a apresentar Faz Sentido. Bride, eu vou trazer mais uma fala do programa Jogo de Cintura lá, que a gente também divergiu. A gente vive divergindo no Jogo de Cintura. É uma opinião que quando todo mundo concorda, há algum problema. O que a gente falou sobre a importância? Eu disse que o homem bom de cama é aquele que conversa. Eu trouxe essa questão. E as gurias, não, porque não. Como é que tu vai ficar conversando durante. Vai ficar dizendo que gosta assim, gosta. Eu digo, tá, gurias, mas então vocês não vão dizer, vocês vão ficar fazendo coisa que vocês não gostam até descobrir? Eu vou falar. E aí deu essa divergência aí. As gurias achando que tem que ir descobrindo, essa coisa romântica, vamos descobrindo no processo, vamos vendo, digo, mas qual é o problema da gente falar? Eu gosto assim, eu gosto assado, como é que tu gosta? Não, porque daí tira todo aquele encantamento do sexo. E aí, Bride, diz aí. Olha, talvez eu tenha uma perspectiva um pouco mais prática também, né? Ou seja, acho que é importante a gente dizer. Eles vão precisar dizer, senta aqui, né? E vão dizer, olha só, isso aqui sim, nota 5, nota 4, acho que não é por aí, assim, né? Mas eu acho que tem uma linguagem corporal dentro do próprio sexo, né? Até mesmo depois, assim, dizendo, isso aqui, isso é bom, repete, faz de novo, quero mais, entende? Né? Essas condições menos silenciosas que a gente tem um pouco dentro da vida sexual. A gente fica interpretando o que é. Isso. Peraí que eu vou interpretar aquele gemido. Será que a intensidade do gemido... Tá, então gemeu mais alto, talvez gosta mais, gosta... Gente, é difícil a gente interpretar as coisas do outro. Quando o outro fala, imagina quando ele não fala. Não fala, exatamente. Um dos maiores problemas clínicos que a gente tem é justamente essa obscuridade que se tem, né? Ou seja, eu disse para ele... Né? Estou há 15 anos dizendo para essa pessoa, entende? Estou gemendo, assim. Porque é isso, né? O que acontece? Na medida em que alguém não quebra, não estabelece um diálogo, né? A pessoa vai fazendo do jeito que ela sabe, entendeu? Né? E sexo é sexo, ou seja, a gente tem que ter resolutividade. Bom, se um dos parceiros se resolveu e o outro não, o que não se resolveu vai ter que dizer isso. Porque aquele que se resolveu, teoricamente, para ele, estava tudo ok. Estava ok. Estava tudo lindo. Eu entendo que tem um momento romântico, que tem um momento de se conhecer, de descobrir um modo como vai falar, mas tem que arranjar um modo de falar explicitamente sobre isso, né? Mesmo que seja no gemido, na linguagem corporal, entende? Né? Ou sei lá, achando uma posição que seja confortável para ti, ou mais ou menos, entende? Mas a gente tem que explicitar isso, né? Senão não funciona. E uma coisa interessante que é, muitos casamentos se dissolvem pela questão sexual. Não é que as pessoas digam assim, não tinha sexo, então vou me separar. O que acontece? A insatisfação sexual, ela vai entrando num acúmulo. E isso que não está resolvido na cama, no sexo, vai aparecendo na louça, no banheiro, na toalha, entende? No carro, né? Todas as outras coisas que começam a irritar, porque o nível de irritabilidade, ou seja, de insatisfação, porque o que é irritação, né? Quando eu tinha uma expectativa e aquilo não é atingido. Então aquilo me gera um mal-estar, uma irritação. Então se eu não consigo no sexo, eu não vou descarregar no sexo. Entende? Eu vou descarregar em outros pontos. E aí tu vai criando uma série de confusões, né? Que qualquer terapeuta de casal vai te dizer isso. Muitas vezes a raiz está na intimidade do casal. Isso, obviamente, inclui também a vida sexual, né? Então, a menos que tu tenha um completo tamponamento de todas as coisas, mas daí a gente vai explodir no corpo por insatisfação, né? Eu vou ter muitas condições, entende? Que a vida sexual é determinante para desfechos mal-sucedidos de relacionamentos.
Olha só, então não é pouca coisa, minha gente, não é pouca coisa. Interferem mais no desempenho sexual. Hipertensão arterial e diabetes, 5%. Colesterol alto e tabagismo, 8%. Transtornos psicológicos, 22%. E 65% dos participantes da nossa enquete lá no Instagram do Diário votaram no estresse do dia a dia como sendo a maior interferência no desempenho sexual dos casais. É que o estresse do dia a dia interfere na hipertensão, na diabetes e no transtorno psicológico, né? E é interessante como a gente se coloca nessa posição, né? A gente escuta, né, isso, a gente vive isso, né, praticamente. Ninguém tem mais uma semana de trabalho de 8 horas diárias, Não. né? Todo mundo trabalha 24 horas no meio, né, e no meio do caminho vai tentando achar uns espaços para viver com o filho, com a esposa, com o marido, seja lá o que for, assim. Então, esse estresse, ele é absolutamente intenso. Cortar esse estresse é uma atitude, literalmente, de consciência. Ou seja, antigamente tu sabia que tu trabalha das 8 às 6, ia para casa. Hoje, para tu conseguir cortar isso, tu tem que desligar o celular, tu tem que dizer, não vou atender, eu vou olhar esse filme inteiro, sem ficar olhando alguma coisa pelo meio do caminho. Ou seja, e exige um esforço tão grande, o corte, entende? Que a gente acaba não fazendo. Então, a gente acaba sempre estando estressado, né? Então, e obviamente que isso interfere, né? Está na nossa alimentação, está na nossa atividade, em tudo, né? Então, na vida sexual, ela é só um reflexo do modo como a gente vive. Vida sexual ruim, tá uma vida ruim, né? Não é só um relacionamento ruim, né? Mas aonde eu enfio esse relacionamento dentro da minha vida estressante, né? Isso vale para relacionamentos com filhos, né? Com familiares, entende? Com o marido, né? E aí todas as reverberações que vai ter. E tu vê como esse tema fica cada vez mais relevante. Quanto menos for um tabu, melhor será o sexo. Sim, 89%, não 11%. Ao menos isso está bem, claro. bem pontuado, né? Deixa eu te entrevistar agora. O que tu acha que seria um tabu hoje na vida sexual ainda das pessoas? Meu Deus, mas o que não seria? Exato. O que não seria tabu? Exatamente. A gente está falando em coisas tão simples ainda como falar o que gosta, falar o que não gosta, o que tá bom, o que não tá. Coisas que deveriam ser tão básicas. O tabu, na verdade, ele está vinculado a uma condição de não permissividade social, né? Aquilo que não seria aceito socialmente, né? O Nelson Rodrigues, que escreveu muito sobre a vida sexual dos brasileiros, né, da década de 60 ali, ele tinha uma frase maravilhosa que ele dizia: se nós soubéssemos, né, o que... não é literal a frase, mas assim, o que nós soubéssemos como é a vida sexual uns dos outros, nós nunca mais nos falaríamos, né? Porque efetivamente aquilo que nos seduz não é necessariamente pronunciável e nem acho que tenha que ser, né? Não é uma vida de exposição, é uma vida de satisfação. E isso gera, né, ou necessita de intimidade, só disso, né? Ou seja, eu preciso ter clareza com aquele parceiro de que eu vou resolver isso. Quando eu penso que hoje, né, uma das questões da vida exposta que a gente tem, né, a rede social, assim, tem tanto de sexo ali, sabe? E é um sexo tão de má qualidade, no sentido de que eu pareço ser erótica, eu pareço ser sensual, quando na verdade tenho uma infelicidade, né? Talvez eu venha de uma geração um pouco mais antiga, mas eu penso que quando a gente tem uma boa vida sexual, uma boa vida amorosa, ela não tem fotografia, né? Ela é uma vivência, ela é uma experiência, isso não é fotografável. Fotografável no sentido de que eu tenho que fazer uma anunciação, um outdoor disso, né? Ou seja, as pessoas que têm uma boa qualidade e uma boa vida sexual, claro que elas podem dividir isso em pequenos círculos com algumas pessoas, entende? Mas eu não preciso fazer uma hiperanunciação dessas condições para todo mundo, né? Talvez eu possa, da minha experiência, no sentido positivo disso, mas não da recontagem daquilo, né? Então, quando eu penso na questão do tabu, hoje em dia, a gente tem um tabu por fazer e a gente tem um tabu por não fazer. Também. Né? E a gente ficou preso numa rede. Ou seja, se eu não faço, é muito ruim. Sou incompetente socialmente. Mas se eu faço muito, ou se eu faço de jeitos
né, de qualquer jeito, também está errado. Né? Também é inaceitável, porque vou ter grupos, vou ter pessoas que vão pensar naquilo como sendo, não deveria, né? Devo cancelar, não devo cancelar, né? E a gente está entrando numa condição de controle de pensamento, praticamente, né? Ou seja, do que poderia ser pensável, ou o que eu deveria pensar ou deveria fazer. E vida sexual é isso, às vezes tem muito, às vezes tem pouco, às vezes ter pouco é bom, entende? Para aquela pessoa, naquele momento, naquela situação. Né? Dentro da vida, dentro do da ciclo vida, que dentro daquela situação. Naquele momento. E é interessante porque quando a gente pensa em vida sexual, a gente está falando de 40. Isso é só metade da vida, pelo IBGE. Né? Será que a minha avó de 70 anos, entende? Pensa nisso? Pensa. Né? Para ela pode ser um alívio? Pode. Né? Para algumas avós é um alívio, mas para algumas avós é uma falta. Né? É verdade. Entende? Teve esses dias uma reportagem, né, de um casal que se conheceu num asilo, tinham 80 e poucos anos e casaram, assim, sei lá, em 3 semanas. E é isso, né? E a brincadeira que se ouvia era um pouco, e a lua de mel, entende? A lua de mel é o que eles conseguirem fazer. Porque sexualidade não é penetração. Aí as pessoas vão pensar, tem que ter uma luxúria. Todo o ciclo completo, com todas as etapas satisfeitas. É isso, né? Eu posso satisfazer de várias maneiras, entende? Né? Entende? Só com toque, né? Com a masturbação, com penetração, com sexo oral, né? Ou seja, com acessórios, ou seja, cada um na sua faixa, tu entende? Poderia ter liberdade de usar e abusar de qualquer coisa que lhe fosse satisfatório. Quando a gente pensa, não poderia ser uma mulher de 40 anos, eu tinha que estar transando 3 vezes na semana, eu sou uma casada, ou eu sou uma adolescente, eu tenho 18, eu nunca transei, né? Ou seja, eu estou me submetendo a uma condição de pressão social, que pode ser considerado um tabu, entende? E que talvez vai me trazer muito mais infelicidade do que provavelmente satisfação sexual. Mas esse relaxa e goza parece que está cada vez mais distante, se a gente for considerar todas essas questões, Brede. Sim. O relaxa e goza. É que ele não relaxa, né? Não precisa relaxar primeiro. Pois é, precisa relaxar primeiro para gozar. O quanto a gente fica cada vez mais distante dessa situação do relaxa. Daí a gente goza onde, né? A gente goza na compra, né? A gente goza no Botox, né? A gente goza no clique, né? Sabe? Nessas outras coisas. Mas também, talvez por isso, a vida sexual, quando ela é satisfatória, ela te traga tanto prazer, talvez mais do que... E talvez isso não tenha a ver tanto com idade. Porque isso está ficando tão distante e tão... que parece que daí, quando é satisfatória, te traz um prazer que talvez tu nunca tenha vivenciado. Quase irreconhecível, né? Isso. Irreconhecível, isso. né? Que te Porque surpreende. a gente foi criado para ser um ser produtivo, né? Então tu tem que fazer faculdade, tu tem que ter um mega emprego, tu tem que ganhar muito dinheiro, né? Tu tem que ter um sucesso profissional que, na verdade, é um sucesso que é apresentável, né? Porque às vezes tu tem uma hipersatisfação profissional, né? E, obviamente, não é a coisa mais lucrativa, mas aquilo realmente te dá muito prazer, né? E a gente acaba pensando, mas é muito prazeroso, mas não dá dinheiro, então como é que eu vou ver com os outros? tem que dar tudo sempre, né? Tem que resolver todas as questões, e aí a gente preencher todas as lacunas. A gente acabou concebendo isso na vida sexual, entendeu? Verdade. O parceiro tem que transar muitas vezes, né? Com muita frequência, tem que ser bonito, tem que, né, inteiro, né? Quando, na verdade, o encaixe de parceiro não é necessariamente pelo formato do corpo do parceiro, né? Mas pelo formato da interação daquele casal. Entende? Dessas outras condições. Então, o relaxo não acontece porque a gente está tão intenso em outras coisas, né? Em ter que tirar prazer, né? Tem uma cobrança de satisfação na vida como um todo, né? Eu tenho que ser uma ótima mãe, tenho que ter prazer com os filhos, eu tenho que ser uma ótima profissional, tenho prazer, tenho que ter muito dinheiro, eu tenho que ser ótimo professor, né? Todas as coisas, clínico, no meu caso, né? Ou seja, e tudo tem que ser muito bom em todos os níveis. Não tem como dar conta disso. Isso é muito entristecedor. Né? Porque alguma coisa não vai dar certo. Às vezes tu está conseguindo ser uma boa mãe e o trabalho ficou despencado, ou o contrário. O trabalho é ótimo, mas... Mas a vida ali... eu vou dando umas migalhas de afeto ali e a gente vai sobrevivendo até a próxima virada, entende? Mas não tem relaxamento. Mas a gente vai, acho que fazer... Anota aí a produção. A produção sou eu mesma. Anota aí, Fabiana, na sua mente, sua cabeça está agora registrada. Nós vamos fazer um programa, Bride, já pensando em como é que a gente faz com todos esses fatores
para conseguir exercitar esse verbo, o relaxar. O relaxar. Como é que a gente faz esse troço para poder gozar satisfatoriamente, né? Tá, gente? Obrigada pela sua companhia. Obrigada novamente, Bride. Aprendemos muito. Obrigado. Com certeza. E vamos fazer a lição de casa, vamos exercitar tudo isso aí pro nosso bem. Obrigada pela sua companhia. Beijão. Faz sentido. Com Fabiana Sparrenberger e convidados.